Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, eu tenho dois recadinhos para vocês. O primeiro é o seguinte: no cronograma eu coloquei que hoje eu ia dar continuidade nos conteúdos, né? Só que eu pensei melhor e eu achei melhor não. Por quê? Porque eu sei que se eu mandasse uma aula para vocês com conteúdo novo, vocês iam estar fazendo avaliação, vocês não iam dar muita moral pro que eu ia estar falando, né? Vocês não iam estar preocupados com o conteúdo novo, sendo que vocês tinham que fazer a avaliação. Então, o que eu decidi fazer hoje? Eu decidi fazer uma revisão com vocês, tá? Uma revisão simples, tá? Eu vou ler algumas coisinhas aqui com vocês, vamos relembrar algumas coisas e no final eu vou explicar a avaliação para vocês. Então, eu vou ler a avaliação com vocês e vou explicar cada uma das questões, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, lá no cronograma de vocês, o que estava pra gente fazer hoje, a gente vai fazer na quinta. O que estava pra gente fazer na quinta, a gente vai fazer na sexta. E o que estava pra gente fazer na sexta, a gente vai fazer na semana que vem, tá bom? Então vai ficar desse jeito. Eu acredito que vocês não vão achar ruim, né? Acho que uma revisão não faz mal pra ninguém, tá? Então vamos lá. Eu vou ficar olhando pra cá porque eu tô com o computador aqui aberto, a apostila de vocês aqui, tá bom? Então, ó, lá na página 386, a gente começa a ver, então, diferença de dois quadrados e produto da soma pela diferença. Então, o que é a diferença de dois quadrados? Então, a gente vai ter dois quadrados perfeitos. O que são quadrados perfeitos? São números que a gente consegue escrever de forma que a gente elevou um número ao quadrado para dar ele. Ou melhor, um número que tem uma raiz quadrada também, né? Então, quem são os quadrados perfeitos? O 4, o 0, o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36. Então, esses são os quadrados perfeitos, tá? Então, o que é a diferença de dois quadrados? Quando a gente fala de diferença, a gente está falando de menos, tá? Então, a gente vai ter um número elevado ao quadrado aqui, menos um número elevado ao quadrado aqui, tá? Talvez esse número vai aparecer assim, ó, 100. Mas peraí, não tá elevado ao quadrado. Mas a gente escreve como 10 elevado ao quadrado, que dá 100, né? Então, isso que é a diferença de dois quadrados. Então, a gente tem um número elevado ao quadrado menos outro número elevado ao quadrado. E o que é o produto da soma pela diferença? Aí quando a gente pega esses números, que estão elevados ao quadrado, e a gente escreve como um produto. O que é um produto? É uma multiplicação. Presta muita atenção nisso. Produto é uma multiplicação. Então, se ele pede um produto, você tem que escrever uma multiplicação. Então, se a gente tem, por exemplo, x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso é a diferença de dois quadrados. Como que eu escrevo numa soma de um produto pela diferença? Produto da soma pela diferença. Então, vai ser x mais y vezes x menos y. Então, é um produto, que é um vezes, de uma soma e de uma diferença. Mais e menos. Ok? Então, é isso que vocês têm que saber aí, tá? Aí, ele fala sobre o trinômio de segundo grau. Aí, vocês têm que relembrar como que a gente escreve. Por exemplo, ali na página 387, tem lá a mais 4 vezes a mais 2. Então, a gente vai elevar o a ao quadrado, aí a gente vai somar 4 com o 2, que vai dar 6. Multiplicar por a, então vai ficar 6a, tá? Então, vai ficar a ao quadrado mais 6a e 2 vezes 4, 8. Então, a gente multiplica e coloca lá no terceiro termo. Então, dá uma relembrada de como que resolve isso, tá bom? Que isso vai ser bem importante também na avaliação, tá bom? Então, isso tá lá na página 389, trinômio do segundo grau, uma síntese, tá? Então, dá uma lidinha lá, tem não é um retângulo, né? Mas é uma coisa assim, azul, né? Empontilhado. Lá ele tá explicando bem legal pra vocês, tá bom? Dá uma olhada nos exercícios de casa, no teste, tá? Que pode ser que tenha alguma coisa parecida na avaliação, tá bom? O próximo capítulo, o próximo módulo que a gente viu foi frações algébricas. Então, as frações algébricas, vocês vão ter que dar uma olhadinha lá também para relembrar como que resolve, tá bom? Então, dá uma olhadinha nos primeiros exercícios que a gente fez ali. Lembra que a gente pode simplificar quando a gente tem uma fração. Se a gente tem uma soma e um número dividindo embaixo, a gente pode simplificar desde que todos a gente consiga simplificar. Não pode simplificar só um lá de cima e um de baixo e esquecer um aqui do lado, tá? Então, tem que ver isso. Tá acontecendo alguma coisa ali atrás, tá uma gritaria de criança que eu nunca tinha ouvido isso aqui em casa. Não sei se vocês estão ouvindo aí no vídeo.
tá? Então, é isso, as frações algébricas. Outra coisa, quando a gente pede para fatorar uma expressão algébrica, para simplificar uma expressão algébrica, talvez você olhe de primeira e fale assim, não dá para simplificar isso. Mas o que acontece? Às vezes é um trinômio quadrado perfeito, que você vai ter que fechar, lembra? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Às vezes tem que fechar, deixar como a mais b ao quadrado, né? Não vai ser A e B que vai aparecer aí, né? Mas vai aparecer com outros números. Então, você fecha para conseguir simplificar. Talvez vai ter a diferença de 2 quadrados, então você vai ter que escrever como produto da soma pela diferença para conseguir simplificar, tá? Então, muita atenção aí nisso, tá bom? Aí, lá no módulo 22, a gente começou a ver sobre ângulos, né? Então, ângulos em polígonos convexos. Bom, desse daqui, o que vai ser importante vocês saberem? Ângulos internos, ângulos externos, tá? É importante lembrar daquela formulazinha para descobrir a soma dos ângulos internos. Vocês se lembram, então? A soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Lembrem-se disso, tá? Isso é muito importante. Lembra que a soma dos ângulos externos sempre vai dar 360. Então, você vai somar todos e vai dar 360. Tá? Lembra que para descobrir um ângulo externo, a gente pega 180, tira o ângulo interno e a gente vai descobrir o externo, tá bom? Ele não quer saber a soma dos ângulos internos, ele quer saber quanto mede cada ângulo de um polígono regular. Então, descobre a soma dos ângulos externos e divide pela quantidade de ângulos, que aí você descobre quanto mede cada um, tá? Então, tudo isso tá lá na página 403, tem a soma dos ângulos internos, aí tem a formulinha, tá? Aí, logo depois, a medida dos ângulos internos de um polígono regular, daí aí a medida de cada um deles, não mais da soma. Aí, depois ele vem falando pra gente sobre os ângulos externos, na página 408, tá? Isso é muito importante também, e eu peço que vocês deem uma lidinha aí, para que vocês saibam fazer, tá? Saibam colocar em prática. Ok? E aí, deixa eu ver se tem mais um. Tem mais um, né? Equação do primeiro grau com duas incógnitas e o sistema de eixos coordenados. Então, aqui é aquilo que a gente viu sobre plano cartesiano, coordenada x, coordenada y, abscissa, ordenada. Então, lembra lá, né? O eixo x é a nossa abscissa, o eixo y é o eixo das ordenadas. Então, quando a gente vai pegar um ponto lá no plano cartesiano, a gente pega primeiro o x, depois a gente pega o y e combina lá os dois. Presta atenção numa coisa, quando a gente vai escrever um ponto, a gente escreve sempre entre parênteses. Então, por exemplo, assim, eu vou escrever meu ponto A. Então, eu vou escrever assim, ó, A, vou abrir parêntese e vou escrever o ponto lá dentro. Eu não vou colocar A igual a alguma coisa, não tem esse igual, tá? Muita gente confunde colocando esse igual, não tem esse igual, tá? É o A, abre parêntese, escreve a coordenada x, vírgula, escreve a coordenada y, fecha parêntese, tá bom? É assim que a gente faz, tá? E aí na avaliação tem, se eu não me engano, são 2 exercícios sobre plano cartesiano, tá bom? Lembra dos quadrantes, então a gente começa com o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, tá? Então, o primeiro quadrante, o x e o y são positivos. No segundo quadrante, o x é negativo, o y é positivo. No terceiro quadrante, x e y negativo. Quarto quadrante, x positivo, y negativo, tá bom? Vocês podem dar uma olhada nisso. Deixa eu ver aqui qual página que tá. Na página 426, tá? Tem lá bem explicadinho o que são os quadrantes, tá bom? Então, vocês podem dar uma olhadinha lá, ok? E aí vai ser isso, né? Porque daí o próximo módulo, se eu não me engano, já vai ser do trapézio e do paralelogramo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A área do trapézio e do losango, né? Não do paralelogramo. Isso eu não passei na avaliação porque a gente não terminou ainda esse módulo, tá? Uma dica que eu dou pra vocês é vocês darem uma olhada nos exercícios que a gente fez em casa, tá? Ou até mesmo na sala, que eu não tem nenhum exercício aqui que é igual. Na verdade, tem um que é igual só, de um exercício que a gente fez. O restante não são iguais, tá? Foram exercícios que eu fiz ou que eu peguei, mas assim, eu peguei alguns parecidos, mas eu mudei os números.
Só que acontece, se você sabe fazer ele, você sabe fazer com os números trocados, certo? Então, olha na apostila de vocês, ou no caderno de vocês, onde vocês fizeram, e deem uma lida e entenda tudo aquilo que vocês fizeram, porque se vocês entenderem, na avaliação não vai ter dúvida nenhuma, ok? Então agora eu vou ler a avaliação com vocês para explicar o que vocês têm que fazer em cada uma delas, tá? Só para vocês não se assustar, assim, né? Quando vê, às vezes a gente lê e a gente não entende, né? Com alguém lendo fica melhor. Então vamos lá. A questão número 1, simples. Fatora o trinômio. X ao quadrado mais 8x mais 15. Então vai fatorar. Como que fatora um trinômio? Dois números que multiplicado dá o terceiro termo e que somado vai dar o segundo termo, tá? Então é isso. Eu acabei de falar sobre isso, né? Foi o segundo módulo ali que a gente viu, tá? Então é só fatorar. Então vai ficar alguém mais alguém, entre parênteses, vezes alguém mais alguém, entre parênteses, tá? A número 2 fala assim: em uma cidade há duas praças, uma de lado A e outra de lado B. A praça de lado A é maior que a de lado B. Represente na forma de um produto notável a diferença das áreas dessas praças. Então, qual que é a área da praça de lado A? Bom, ela é um quadrado. Como que é a área de um quadrado? Bom, a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então, você já vai saber fazer a área da praça A. Mesma coisa com a praça de lado B. E aí, ele quer que você represente a diferença das áreas. Então, vai ser a área de um menos a área de outro. Só que ele quer que você represente num produto notável. O que é um produto notável? Tem que ter uma multiplicação ali no meio. Então, vai estar a área de uma praça menos a área da outra praça, tá? E aí, você vai escrever em forma de um produto notável. Então, já falei demais, tá? Então, essa aí é bem simples. A gente fez uma bem parecida com essa. Número 3. Transformando a divisão. 4x ao quadrado menos 28x mais 49 dividido por 4x ao quadrado menos 49 em fração e simplificando-a, obtemos. Então, vocês vão transformar em fração. Vai ficar 1 no numerador, 1 no denominador. E vai simplificar. Então, vê aí se vai usar diferença de quadrados, se vai usar trinômio quadrado perfeito, vê o que vai usar, simplifica e vê o que vai dar. Aí tem as alternativas ali para você marcar, tá bom? A número 4 fala assim: qual é a expressão que multiplicado por x menos 3 resulta em x quadrado menos 5x mais 6? Vocês fizeram uma questão bem parecida com essa em casa, tá? Só a única diferença foi que eu mudei os números, tá bom? Eu não vou conseguir achar aqui agora. Mas olha nas tarefas de casa. Vocês fizeram uma questão muito parecida com essa, tá? Então, vai ver. X menos 3 vezes alguém vai dar x quadrado menos 5x mais 6. Quem que é esse alguém? Aí você vai escrever ali pra mim, tá bom? A número 5, considere as afirmações abaixo. Número 1, sou um polígono regular. Número 2, a soma dos meus ângulos internos é 720 graus. Número 3, cada um dos meus ângulos internos medem 120 graus. Quem sou eu? O triângulo, o quadrado, o pentágono ou o hexágono? Então, você vê qual desses polígonos que é regular, o ângulo interno, a soma dos ângulos internos mede 720 e cada ângulo interno mede 120, tá? Vai ver que polígono é esse e vai marcar ali. A número 6 fala assim: considere o triângulo ABC abaixo. Então, tem lá o ângulo A medindo 80 graus, o ângulo B mede 60 e o ângulo C mede 40. Quais as medidas dos ângulos externos? Eu já expliquei hoje mesmo, já expliquei nas aulas e hoje eu relembrei como que calcula a medida dos ângulos externos. Não vou falar de novo, tá? Então, vai lá, número A. Ó, o interno mede A, então quanto que mede o externo do A? Alguém menos 80 vai dar o externo. O B, 60 graus, alguém menos 60, você vai descobrir o externo, tá? Mesma coisa no C. Número 7. Preste atenção na número 7, que essa daqui, ó, eu tô olhando pra ela e eu tô vendo chegar mensagens pra mim e mensagens perguntando. Olha o que ela fala. Escolha 4 pontos do plano cartesiano. 4. E determine suas coordenadas. A gente tem 6 pontos. O A, o B, o C, o D, o E e o F. Eu quero que você determine as coordenadas de quanto? 4. E eu tô vendo que eu vou estar na minha casa e vai chegar uma mensagem assim: professora, tem que determinar as coordenadas de todos os pontos? Não! São de quantos pontos mesmo? 4.
Quais? Você escolhe, tá? Ah, eu quero fazer do A, B, C e D. Então faça A, B, C e D. Ah, eu quero fazer do A, B, F, C. Então faça do A, B, F, C. Faz do que você quiser, mas tem que ser 4 diferentes, tá? Então pega aí 4 pontos e determina as coordenadas desses 4 pontos, tá bom? O que você achar mais fácil, na verdade todos são fáceis, né? O que você quiser ali fazer e você determina, desde que esteja certo. Posso fazer do 6? Pode, mas não precisa. Eu não vou dar nota a mais para quem fizer do 6, tá? É para fazer de 4 pontos. 4. Entenderam? 4 pontos. Por que tem 6? Porque eu quis colocar 6 e quis que vocês escolhessem 4, tá? Cada questão dessa avaliação vai valer 0,4 pontos, tá? Então aqui vocês vão escolher 4 pontos, então se os 4 tiverem certo, que você escolheu, você vai ter 0,4 nessa questão. Se por um acaso... Não vale 0,4 cada questão não, gente. Vale 0,2 cada questão, tá? Agora eu tô na dúvida. Deixa eu ver. A avaliação vai valer meio ponto cada questão de vocês, tá? Eu tô vendo aqui, são 8 questões, né? Então, 8 questões, cada uma vai valer meio ponto e a avaliação vale 4, né? A avaliação que vale 4. Eu confundi. Então, cada questão vai valer meio ponto, tá bom? Então, você vai escolher 4 pontos. Se você acertar os 4 pontos, você vai ter, né, o seu meio ponto ali garantido na questão número 7. Ah, eu acertei só 3, eu errei. Então, eu vou dar a nota daí proporcional àquilo que você acertou, tá bom? Então, por isso que eu tô falando, não é pra fazer dos 6 pontos que você não vai ganhar ponto a mais, tá? Acertou 4, vai ter 4. Vai ter a nota dos 4, né, que é meio ponto. Acertou os 6 também, vai ter a nota dos mesmos 4 que você teria acertado, tá? Então, não precisa fazer dos 6 pontos, ok? Questão número 8 fala assim, ó. Em um plano cartesiano estão representados pontos menos 3, menos 5, B, menos 8, menos 7, C, menos 2, menos 1. Esses pontos estão no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante ou quarto quadrante. Eu expliquei, quando eu falei de quadrante, como que está localizado cada um. Se vocês voltarem o vídeo, você vai ver que eu expliquei sobre isso. Se mesmo com a minha explicação ficou confuso, você não sabe onde que ele vai ficar, desenha, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou muito visual. Falando, eu não consigo entender muito bem. Quando eu faço, eu entendo melhor. Então, desenha. Faz lá o plano cartesiano, marca o ponto A, B e C no plano cartesiano. Eles vão ficar tudo no mesmo quadrante. E aí você vai olhar se é no primeiro, se é no segundo, no terceiro ou no quarto. E aí vocês vão marcar ali. Tá bom, gente? E é essa a avaliação de vocês. Não tem dificuldade, não tá difícil, tá? Ela é simples, é tudo que a gente já viu em sala, tá bom? Eu tô olhando aqui, ó, porque eu tô filmando com a câmera frontal, eu nunca faço isso, e hoje eu tô. E aí eu fico me olhando em vez de olhar pra câmera, e daí parece que eu tô olhando, não sei, né? Mas eu vou olhar pra vocês então agora aqui na câmera. Então façam a avaliação com calma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, eu vou ajudar, tá bom? E façam com cuidado. O que acontece? Eu quero que vocês façam os cálculos, tá bom? Eu não quero que vocês me mandem só a resposta final. Porque o que acontece? Às vezes você fez o cálculo certo e no final você pôs uma resposta errada por algum motivo, um descuidado, alguma coisa. Se eu ver que o cálculo tá certo, eu posso considerar alguma coisinha, né? Eu não vou dar errado pra tudo, tá? Então, tenta me mandar... Tem uma opção no plural que você consegue me mandar a foto, tá? Tem lá no cantinho pra você mandar foto. Então, faz a questão no caderno, se você não quer editar, tira a foto e me manda, tá bom? Que aí eu consigo ver os cálculos que vocês fizeram. Ou não quer tirar foto, mas digita lá o seu raciocínio, tá bom? Escreve. Às vezes você não consegue escrever com números, escreve com letras mesmo, né? Escreve com palavras. Olha, professora, eu pensei isso quando eu fiz. Não tem problema, tá? Não é porque é matemática a gente tem que fazer só número, tá? Pode escrever também pra me explicar. Ok, pessoal? Então é isso por hoje, tá? Façam com muita atenção. Qualquer coisa, estou disponível para ajudar vocês, tá? Tenham um ótimo dia, uma boa semana que se iniciou hoje, né? Que ontem foi feriado, a semana se iniciou hoje. Então, tenham uma ótima semana aí. E até quinta-feira. Aí na quinta-feira a gente já volta com o nosso conteúdo. Ok, pessoal? Tenham um ótimo dia, então, e até quinta-feira. Tchau!